Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, com uma palavra de Deus para você. Quero convidar a nossa pastora Geise Ramos, que nos trará a palavra de Deus nesta tarde. Ela será o instrumento que Deus vai usar. Não é a palavra dela, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Escute, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Uma boa tarde a todos aqueles que estão conectados agora conosco, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos transmitir. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração e tem saltado nestes últimos dias, encontra-se num livro tão pequeno na Bíblia, mas com uma profundidade absurda. Você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Inicialmente, eu vou ler só os 2 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Jonas. A palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando nós paramos e pensamos, as crianças desde pequenininha, às vezes quando vamos colocar para dormir, que vamos contar historinha, uma das histórias que nós sempre contamos às nossas crianças é do homem que foi engolido por um grande peixe. É Jonas este homem. Mas essa tarde eu quero não pegar esta parte da história, mas eu quero contar e conversar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Quando Jonas ele foi convidado pelo Senhor a pregar a cidade de Nínive, porque Nínive era uma cidade muito má, uma cidade absolutamente distante da presença do Senhor, uma cidade com todo tipo de orgia. A maldade de Nínive chega até o Senhor e ele escolhe o profeta Jonas e diz: vá até Nínive e pregue o que eu colocar na sua boca. E Jonas, inicialmente, ele não quer ir a Nínive. A história nos diz que ele pega um barco, ele vai para outra direção, ele vai para outro local. No meio da viagem, ocorre uma tempestade, os marinheiros ficam desesperados e começam a se perguntar: mas o que é isso? O que está acontecendo? Começam a clamar aos seus deuses, não tem resposta. Quando eles descem ao barco, eles veem que Jonas estava num profundo sono. E este nosso profeta Jonas, que estava dormindo em meio a toda essa tempestade, é acordado e eles perguntam: escuta, quem é? Por que você dorme em meio a essa tempestade? Como é que você consegue ficar tranquilo em meio a essa tempestade? Levanta, começa a interceder a este teu Deus. E Jonas, quando levanta, e eles lançam a sorte, cai sobre Jonas e eles perguntam: quem tu és? De onde tu vens? O que você está fazendo? Jonas, ele não diz quem ele é. Jonas, ele só fala, ele não fala em nenhum momento que é profeta. Ele só diz a seguinte frase: eu sirvo a um Deus. Ao Deus que criou os céus, ao Deus que criou o mar, ao Deus que criou todas as coisas. E os homens começam a temer. E ele diz: olha, eu sou realmente o motivo de toda essa tempestade. Podem me lançar ao mar. Os homens ainda ficam assim pressurosos, não querem lançá-lo ao mar. Começam a desfazer de pesos que existiam dentro da embarcação. E o que acontece? Não tem jeito. Jonas é lançado ao mar. A Bíblia fala que imediatamente aquela tempestade cessou
e os homens adoraram ao Deus de Jonas. Jonas é engolido por um grande peixe. No fundo deste grande peixe, ele intercede e ele clama ao Deus Todo-Poderoso. E ao clamar ao Deus Todo-Poderoso, ele é vomitado em Nínive, onde ele teria que obedecer os propósitos do Senhor. E o que acontece? Nós vamos perceber que quando ele é vomitado, ele muito se chateia, mas ele sai daquela forma de dentro daquele peixe. Tem pessoas que não acreditam, né? Que dizem até que Jonas é uma criação humana. Nós temos realmente na Inglaterra, houve um homem há alguns anos atrás que ele foi engolido por uma baleia, mas o seu corpo teve, quando foi vomitado, quando ele saiu e ele voltou a ter vida, o seu corpo, a sua pele teve problemas constantes, né? Mas a Bíblia Sagrada não nos fala isso, porque Jonas, ele servia a um Deus de milagre. E eu acredito que a pele de Jonas o tempo inteiro ficou muito boa, porque Deus, o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. E quando Jonas chega, ele não quer pregar a Nínive. Não porque ele tenha medo daquela civilização, porque os assírios, a sua fama era terrível sim diante dos seus inimigos. A maneira como eles matavam os seus inimigos, a maneira como eles juntavam as cabeças, a maneira como eles colocavam eles em postes. Mas Jonas, ele não teme a estes homens. O medo de Jonas, a gente percebe, ele está muito bem caracterizado em Jonas 4, versículo 2, a parte B, diz assim, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele não queria falar àquela nação com medo de que ela se arrependesse. E quando houvesse o arrependimento, o Senhor, ele mudaria o seu decreto. Porque a palavra de Deus para a cidade de Nínive naquela época foi: em 40 dias esta cidade será destruída. Só foi essa a pregação de Jonas. Em 40 dias, Nínive será destruído. Existia um decreto para aquela cidade. Existia um veredito vindo não de homens, mas vindo do próprio Deus. E decretos vindo de homens, eles podem ser cumpridos ou não cumpridos muitas vezes. Mas quando Deus decreta, é diferente. Porque Deus, ele domina todas as coisas. Ele domina a natureza. Ele disse ao peixe, engula Jonas. E o peixe engoliu. Ele disse ao mar, fique bravio. E o mar ficou. O Deus que nós servimos é um Deus que tem controle em todas as coisas. Ele controla a natureza, ele controla os animais, ele controla os vírus, ele controla todas as questões. E Nínive, quando se viu diante daquela situação e diante daquele decreto que foi colocado, em 40 dias, Nínive será acabada. Nínive não existirá mais. Imediatamente, desde o rei, quando ouviu esta pregação, até o menor, tomaram uma posição. E é isso que eu quero vos falar nesta tarde. Existe um decreto sobre as nossas vidas. O Brasil, ele está passando por uma situação difícil. Nós temos algo que está estabelecido, nós estamos lutando contra algo que nós não conseguimos ver. Mas eu vim te dizer esta tarde que o nosso Deus está aqui. E Ele quer ouvir e ver a nossa posição. Os olhos do Senhor estão sobre esta nação.
Os seus ouvidos estão sobre esta nação. E Ele quer ver que posição nós vamos tomar diante dessa situação. Que posição você tomaria? Se você soubesse que dentro de 40 dias você não existiria mais, você iria morrer? Nínive teve este decreto, teve essa sentença para a sua vida. E a posição que Nínive tomou não foi se sentar no sofá, chorar e reclamar. Não foi se sentar e assistir séries. Não foi de começar a reclamar de todas as coisas, ir para o WhatsApp e dizer, olha como Deus é ruim, Ele vai nos destruir. Porque nós somos bonzinhos, entre aspas. Porque nós merecíamos agir de outra forma. Não. Nínive não toma essa posição de se sentar e aceitar o decreto. Nínive, a palavra do Senhor diz que desde o grande até o pequeno, sabe o que eles fizeram? Se prostraram diante do Senhor. Vestiram-se de sacos de cinza. O que é se vestir de saco de cinza? Ter humildade de prostrar a vida diante daquele que pode todas as coisas. E eles passaram durante toda essa temporada em jejum e oração. Olha a posição que eles tomaram. Eles jejuaram. Eles oraram. Eles estiveram o tempo inteiro ligados com o céu. E quero te falar, o Senhor quer ver qual é a nossa posição diante de toda a situação que nós estamos enfrentando. Será que nós vamos entrar dentro de um quarto, fechar a porta e dormir o tempo da quarentena? Será que nós vamos pegar o nosso WhatsApp e ficar bombardeando, falando um monte de coisa aí que às vezes nem vale a pena? Vamos fazer o seguinte, para termos o decreto mudado, para termos a mão do Senhor sobre as nossas vidas e modificando todas as situações, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Eu quero te convidar para que você vá comigo agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E ele continua falando: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Irmãos, você sabe o significado de a chuva cessar em um local aonde é agropastoril? Significa vir fome, vir sede, vir morte. E o Senhor diz, olha, se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ele está dizendo, e ainda o que vocês têm, sejam consumidos, acabe. Ou se enviar peste entre o meu povo. O que nós estamos tendo? É uma peste. Esse vírus é uma praga, uma peste que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor nos diz esta tarde e nos chama a termos uma análise de toda essa situação que estamos enfrentando, e Ele está falando, eu quero ver qual vai ser a tua postura. Eu quero saber qual é a tua posição. Como é que você vai se portar? Como é que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Aí ele vem falando, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, o meu povo. O Senhor, ele conversa aqui diretamente com a igreja.
E você que ainda não é povo de Deus, eu quero te convidar essa tarde a aceitá-lo como único e suficiente Salvador da tua vida. Porque só Ele é o nosso socorro, só Ele é o nosso refúgio, só Ele é o nosso abrigo, só Ele é o esconderijo que nós podemos habitar. Tem muitas pessoas que usam o Salmo 91 e colocam dentro da sua casa a Bíblia aberta e deixam lá no Salmo 91. A página fica até amarela e acham que ali existe uma proteção. Isso é um amuleto. Proteção verdadeira só para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O habitar, quando você que mora, você que habita, você tem regras dentro da sua casa. Agora nós estamos tendo regras para entrar dentro de casa. Limpa o sapato, lava as mãos, passa álcool. Existem regras. Horário de dormir, horário de comer, horário disso, regras. E para habitar no esconderijo do Altíssimo existem regras. E as regras estão estabelecidas aqui, neste livro sagrado. Para dizer que habito no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que saber as regras deste livro. Vamos aproveitar este período para comermos a palavra do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor, para vivermos a palavra do Senhor e praticarmos a palavra do Senhor. Aí sim nós podemos dizer que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. E aí ele continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que é se humilhar diante do Senhor? Reconhecer a sua e a minha impotência e dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como máscaras podem me proteger de alguma forma, álcool gel. Eu tenho que dizer: Senhor, eu reconheço a minha pequenez e reconheço o teu tamanho. É para isso que nós devemos neste momento estar diante do Senhor, nos humilhando e dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Tem um corinho que eu acho lindo, aquele que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti. Nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de ninguém. Basta nós nos ajoelharmos ou inclinarmos o nosso coração nessa hora e falarmos: Senhor, diante da tua presença estou nesta hora porque eu preciso de um socorro. A nação brasileira precisa de um socorro. Os nossos governantes precisam de um socorro. É isso que devemos fazer neste momento, meus irmãos. A palavra do Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhemo-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Segunda atitude que o Senhor espera de nós após a humilhação: se o meu povo se humilhar e orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. É só isso. Orar não é decoreba, nada disso. Orar é eu falar de forma espontânea, sabe? É aquilo que está te incomodando. É aquilo que está te deixando pressuroso. É aquilo que está cuidando, que está agoniando a sua alma. Aquieta a alma. Aquieta o coração. Nesta hora não dá para sair para procurar ajudas de profissionais. Você tem um profissional que se chama Senhor Jesus. Deite-se no divã dele.
Coloque a tua ansiedade diante dele, a tua inquietação e diga: Senhor, olha essa situação e a questão da instabilidade social em que vivemos. O momento em que nós estamos, um momento delicado em que nós estamos passando, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor essa atitude que o Senhor espera da minha vida e da tua vida. Uma terceira atitude: e buscar a minha face. O que você tem buscado? O que você tem achado que é aquilo que vai ser a tua segurança? Você não tem que buscar a face do seu pai, da sua mãe, do seu governador, disso, daquilo. É buscar a face do Senhor. Nós estamos reclusos? Então vamos buscar a face do Senhor. Vamos dizer para Ele, nos colocar diante dEle, da maneira como Ele quer. Busquemos ao Senhor. Busquemos a face do Senhor. A porta da graça está aberta. Tem pessoas falando: é o Apocalipse, é o selo. Nada disso. Nós ainda estamos no período da graça. E Deus está com seu ouvido atento a ouvir o nosso clamor, com seu rosto para as nossas vidas, e Ele quer ouvir, entender e escutar a minha e a tua busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Entre pela porta da graça. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está surtando? Venha para Cristo, que Ele tem descanso para as vossas almas. Oh, glória a Deus! E por fim, o último posicionamento que Ele espera de nós, então, e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor espera que eu e você modifiquemos e mudemos as nossas atitudes. Porque de nada adianta nós não mudarmos a nossa atitude. Esse é o momento de reflexão. Pense. Como eu tenho sido como pai? Como eu tenho sido como mãe? Como é que eu tenho agido como tia? Como eu tenho sido como avó, como avô, como patrão, como empregado, como governador, como senador, como deputado, como presidente da República? Como é que eu tenho agido? É hora de ver se há em mim algum caminho mau e voltar-me à presença do Senhor e andar por caminhos corretos. Porque nós vamos ver que Nínive, ela se arrependeu, ela se converteu dos seus maus caminhos e ela teve o seu decreto revogado naquele momento. Mas depois, você sabe o que aconteceu? Parece que eles esqueceram quando tudo voltou à normalidade. E aí nós temos o livro de Naum, que vem mostrando a destruição de Nínive. Vamos pedir para que os olhos do Senhor estejam sobre este lugar. E vamos entender a seguinte situação, olha. O versículo 14, ele diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, olha o Deus de graça, de misericórdia que domina céu, terra, mar e tudo que nele há, que pode hoje olhar para esse vírus e falar, acabou, e ele acabar. É o Deus que domina todas as coisas. Ele responde e diz, se vocês agirem dessa forma, tomarem essa posição, eu ouvirei do céu. Glória a Deus, olha só. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a vossa terra. Você quer o Brasil curado? Você quer o mundo sarado? Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. E aí nós vamos ver, olha, agora, o versículo 15, eu acho lindo. Ele diz, agora estarão abertos os meus olhos. O Senhor disse, se eu e você tomarmos esta atitude de humilhação, de jejum, de oração, de nos convertermos dos maus caminhos, os olhos dele estarão abertos e atentos, e os ouvidos à oração deste lugar. O Senhor, ele ouvirá a nossa oração. O Senhor perdoará a nossa nação e tudo voltará à normalidade. Eu venho te dizer algo. Como profeta do Senhor nessa tarde, essa situação cessará em nome de Jesus. Mas vamos fazer uma coisa? Não vamos agir como os ninivitas, que se esqueceram depois, voltaram a fazer tudo como era antes. E o decreto voltou e acabou Nínive. Vamos agir diferente? Vamos estar servindo ao Senhor. Vamos estar buscando ao Senhor em todo o tempo. Orando. Estando ligado com o céu a todo instante. E nós vamos ver. Porque aí nós vamos ter uma nação abençoada. Um país abençoado. E daqui, quem sabe, só sairmos para habitarmos no céu. Para a terra que o Senhor tem preparado para a minha e para a tua vida. O céu não é só para um ou para outro. O céu é para todo aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor. Que ora, que jejua, que todos os dias busca estar distante dos maus caminhos, se convertendo, estando olhando para a nossa real pátria, que é o céu. Vamos orar. Nós vamos orar nesta hora. E eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar pelo Brasil nesta hora. Nós vamos orar por este mundo. Porque Deus nos chamou para interceder e que Ele possa nos encontrar na brecha intercedendo por esta nação. E eu quero te convidar a você a colocar a tua vida diante deste Deus que pode tudo fazer. Eu não sei como você está reagindo diante desta situação. Se achando interessante, se ansioso, perdendo sono, agoniado, desesperado. Escute algo. Confie no Senhor. Deleita-te no Senhor. Acalma o teu coração. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos no Senhor, as nossas mentes, os nossos pensamentos, eles passam por um filtro quando nós estamos no Senhor. Esse filtro é Jesus Cristo. E nós pensamos em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é honesto. Se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que nós devemos ocupar os nossos pensamentos. Em toda essa situação, ocupe o seu pensamento com o que é bom. E pense, vai passar. Tudo vai cessar, porque o Deus soberano, que controla todas as coisas, Ele vai agir em prol do Brasil, em prol desta terra, em prol desse mundo. Sabe por quê? Porque Ele ama este mundo demais. Ele ama tanto que Ele mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Para que nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, cheia de doenças, cheia de problemas, cheia de situações difíceis, mas uma vida em abundância. Quando nós trazemos Deus para dentro das nossas vidas, dos nossos lares,
nós já começamos a viver o céu, um pouquinho do céu nesta terra. Convide o Senhor Jesus para habitar no teu lar esta tarde, para habitar na tua vida esta tarde. Tome esta posição, tenha esta atitude, que você vai ver o que Deus fará na tua vida, na tua família, na tua rua, na tua cidade e na tua nação. Porque Deus é Deus de todos nós. Oremos nesta hora. Senhor Jesus, eu quero te colocar, Deus, cada uma das pessoas que estão me assistindo nesta hora, diante da tua presença. Senhor, este pai de família que está preocupado com a situação, esta mãe, este filho, este avô, Senhor, tu és Deus. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus sobre todas as situações. Não há nada impossível para ti. Basta um olhar teu para que todas as situações sejam modificadas. Basta a tua mão estendida para dizer cessa e este mar bravio se acalma. Senhor, eu não sei como tu vais fazer, mas eu sei que tu vais fazer. Porque, Senhor, tu permitistes toda essa situação. Mas, Senhor, não há nada que fuja do teu controle. Não há nada que fuja das tuas poderosas mãos. E, Senhor, basta uma palavra tua para que tudo volte à normalidade. Tu és Deus. Tu és Deus do nosso Brasil. Tu és Deus deste mundo. Tu és Deus das nossas cidades. Deus das nossas casas. E, Senhor, em nome de Jesus, aonde existir ó Pai, que está ligado com o céu nesta hora, eu venho te rogar. Em nome de Jesus, que a bênção, ó Pai, esteja sobre a vida dele. Que tu estejas protegendo, que tu estejas guardando, que tu estejas livrando, que tu estejas fortalecendo, Senhor, para que possamos, ó Pai, continuar te servindo de maneira extraordinária. Senhor, esta vida que agora te proclama como Deus e te aceita como único e suficiente Salvador nesta hora. Senhor, eu te peço, escreve o nome dele no livro da vida. Prepara-o, ó Deus, para encontrar-se contigo no dia glorioso do arrebatamento da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, vai dando quietude nesta hora, vai dando paz, vai trazendo alegria. Senhor, eu te rogo pelos nossos governantes. Se estiver havendo, ó Pai, alguma questão, ó Pai, absolutamente contrária, Senhor, ao bem-estar, à melhor forma de agir, Senhor, vai dirigindo os nossos governantes. Abençoa o presidente da República. Dirige-o, ó Pai, em todos os seus caminhos, livra, protege, abençoa, fortalece cada vez mais e mais, livra de todo mal, livra de todo perigo, livra, ó Pai, de tudo aquilo que não provém de ti. E, Senhor, que ele possa estar governando da maneira como tu queres, segundo o teu coração. Direciona a mente dele, os seus ministros, Deus, nós colocamos diante de ti. Vai agindo na mente daqueles homens, em como fazer, em como agir, em todas as situações. Oh, Jesus, eu venho te rogar pelos nossos governadores. Senhor, vai agindo, vai tirando todo interesse político, vai jogando por terra tudo que não provém de ti. Toda arma forjada contra a nação brasileira, que não prospere, Senhor, mas que prospere, ó Pai, aquilo que é melhor para a sociedade e para o povo neste momento. Todas as decisões que forem tomadas pelos deputados, pelos senadores, Senhor, tu és Deus. Tu és Deus sobre todas as situações. Tu és Deus sobre todas as coisas. Ministra as mentes destes homens, que eles não possam simplesmente pensar neles próprios, mas possam pensar na sociedade como um todo. Porque, Senhor, nós estamos guardados, protegidos em ti. E, Senhor, nós queremos te rogar por todo mundo. Tu vês essa situação se alastrando por todas essas
nações, ó Pai. Tu és Deus das nações. Tu és Deus de todas as situações. E, Senhor, nós colocamos cada uma dessas situações diante da Tua presença. Porque Tu és soberano em tudo. Tu tens o controle de tudo. Tu nunca perdes o controle da história. E quando Tu quiseres, tudo cessará. Mas, Senhor, continua conosco, dando-nos sabedoria em como proceder, ensinando-nos como agir, ensinando-nos como fazer em todas essas situações. E que o Teu amor, a Tua graça e a Tua paz, que excede a todo entendimento, esteja nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu abençoo a cada irmão meu nesta hora. Eu abençoo cada vida, ó Pai, que está ouvindo esta oração, que seja alcançada pela Tua forte mão e pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto dele e que o Senhor vos dê a paz. Muito obrigada pela oportunidade de falar aos nossos irmãos essa tarde. Olha, eu tô com uma saudade que vocês não imaginam. Mas muito breve nós estaremos adorando ao Senhor, adorando e bendizendo em conjunto ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.